Bom, e aí, galerinha? Sétimo ano. Nosso conteúdo de hoje são as pteridófitas, que estão na página 55 e 56 da apostila de vocês. Essa aula serve para o sétimo ano A e também para o sétimo ano B. Sétimo ano A da professora Ângela, que sou eu, e sétimo ano B da professora Virna, tá bom? Então, pteridófitas, quando a gente pensa nesse grupo de plantas, nós sabemos que é o segundo grupo de plantas um pouquinho mais evoluídas do que as briófitas. Nós estamos falando de quem? Das samambaias, das avencas e também das cavalinhas, tá? Esses três grupos de plantas, vocês encontram a fotografia delas na página 55 da apostila de vocês, ok, galera? São os representantes das pteridófitas, tá bom? Samambaia, avenca e cavalinha. E quais são as características que essas plantas apresentam? Elas constituem o primeiro grupo, tá? Das plantas vasculares, tá? Ou seja, das plantas que apresentam vasos condutores de seiva. Lembram-se que nas briófitas, elas não possuem, né? As briófitas não possuem vasos, a condução da seiva e dos nutrientes acontece de uma célula para outra. No caso das pteridófitas, não. Elas já possuem os vasos para poder conduzir os nutrientes. E aí, o que acontece? Elas vão crescer. Elas não serão plantas pequenas, elas podem ter alguns metros de comprimento, tá? Então, elas podem chegar a alguns metros de altura, tá bom? E também, por causa dos vasos condutores de seiva, ela vai formar os tecidos verdadeiros. O que são esses tecidos verdadeiros? São aqueles tecidos que permitem formar os órgãos da planta, tá? Lá nas briófitas não tinha órgão, né? Não tinha tecido verdadeiro. Então, as briófitas tinham rizoide, cauloide e filóide. Aqui não. Aqui as pteridófitas elas vão ter os órgãos propriamente ditos, formadinhos e bonitinhos. Vão ter raiz, caule e folha. Este grupo ainda não possuem sementes, tá? São plantas simples ainda, tá? Embora um pouquinho mais evoluídas do que as briófitas, as pteridófitas ainda são plantas simples, porque não possuem sementes. E como não possuem sementes, elas necessitam de água para reprodução, tá? Então, sem água, elas não conseguem fazer a reprodução. E aí, eu vou explicar para vocês aqui, nessa imagem aqui que eu fiz para vocês, tá bom? Então, vejam só. Aqui nós temos um desenho esquemático de uma samambaia, tá bom? Nosso primeiro representante. A samambaia, ela vai ter essas linhas aqui, ó, mais escuras, correspondem ao caule. O caule das samambaias, eles não são caules como da maioria das plantas que nós conhecemos. São caules que ficam subterrâneos. Essa linha azul aqui, ó, corresponde ao substrato, tá? O limite do solo. Então, o caule ele fica parcialmente subterrâneo, uns pedacinhos saem, né, para fora, mas a grande maioria fica subterrâneo. E aí, esses fiozinhos mais fininhos, mais clarinhos que eu fiz aqui, são as raízes, é aquele tipo de raiz fasciculada ou raiz de cabeleira que vocês já viram em aulas anteriores, tá? A folha da samambaia corresponde a toda essa estrutura aqui, ó. Tudo isso é folha, tá? E de modo errado, né? Muita gente fala que folha da samambaia é só esse pedacinho aqui, ó. Todo mundo fala assim, ai, tem um monte de folha, porque cada pedacinho é uma folha. Não, não é isso. Folha é
todo esse pedaço, tá? E esse pedacinho pequenininho aqui, ó, que de modo errado nós dizemos que é folha, são os folíolos, tá? Então, folíolos. São estruturas que em conjunto formam a folha da samambaia, tá? Já repararam que a folha da samambaia, quando a gente vira ela e olha por baixo, nós costumamos observar uns pontinhos marronzinhos, laranjinha, na beirada da folha, né? Então aqui, ó, pegar esse pedacinho aqui e aumentar, nós vamos ter o zoom de um folíolo, né? E aí aqui nós temos o folíolo ampliado, tá? E aí a gente consegue observar que aqueles pontinhos escurinhos, que às vezes a gente raspa assim com a unha e esfrega no dedo e fica com o dedo todo marronzinho, meio alaranjado, são esses pontinhos que eu fiz aqui para vocês, tá? Eles são chamados de soro, tá? Se a gente comparasse as pteridófitas com as briófitas, o soro, ele corresponde à cápsula que tem nas briófitas na sua fase de reprodução, tá? E as cápsulas guardam esporos. O soro também. Então, dentro dele tem um monte de pontinho menor, que são os esporos. Então, os pontinhos pequenininhos que ficam dentro do soro são os esporos, tá? Então, o soro fica guardando o esporo lá dentro. Quando os esporos estão maduros, o soro abre e libera esses esporos no ambiente. Aí, os esporos vão cair no substrato aqui no chão, certo? Pode ser do vaso, pode ser de um tijolo, pode ser de um lugar onde já tem um musgo, já tem uma briófita, né? E aí vai formar uma estrutura bem pequenininha, que tem um formato meio parecido com o de um coração, assim, tá? Essa estrutura, ela se chama prótalo ou protalo. Ela é pequenininha, menor do que a unha do mindinho, tá? Ela é bem pequenininha mesmo. Essa estrutura, esse protalo, a gente quase não consegue ver naturalmente no meio ambiente, na natureza. Ele só se forma quando os esporos caem no substrato, tá? Lembra que eu falei que eles necessitam de água para reprodução? É agora, este momento em que a água é muito necessária. E que sem a água ela não consegue seguir o restante da sua reprodução. Então aqui eu tenho uma gotinha de água, tá? Essa gotinha de água vai cair aqui em cima do prótalo. E o prótalo, ou prótalo, né? Tem os gametas masculinos e tem os gametas femininos, mas eles ficam longe, eles ficam distantes. Embora seja pequenininho, o gameta é menor ainda, né? Então a água vai cair aqui, vai permitir que esse gameta masculino consiga chegar aqui no gameta feminino e fecunde. Quando fecundar, aqui dessa estrutura do prótalo vai formar uma samambaia nova, tá? Aí começa a formar, então, um brotinho novo de uma samambaia, tá? Então, esse é o processo de reprodução das pteridófitas. Esse processo, ele não está na apostila de vocês, mas é um processo importante. Então, cabe vocês copiarem isso aqui também no caderninho de vocês, ok? Às vezes, ou frequentemente, aparecem questões de vestibular, de ETEC, né? De Enem, inclusive, em que, numa questão contextualizada, eles querem saber a fase duradoura das pteridófitas. E aí a fase duradoura é aquela parte da planta que a gente vê o tempo todo, frequentemente ali aparecendo, sem ter que
se formar a partir de outra depois de um tempo. Então, essa parte verdinha, o coraçãozinho verdinho, que é o protalo, a gente quase nunca vê na natureza. Tem que ter um olho bem clínico para conseguir encontrar até. O que a gente vê sempre é a planta, é a samambaia, é essa parte que tem os soros cheios dos esporos. Então, nós dizemos que essa parte aqui é a fase duradoura, tá? E como ela tá cheia de esporos, o nome da fase é a fase de esporófito, tá? Então, a fase duradoura das pteridófitas é a fase de esporófito. Às vezes a pergunta é também sobre a fase duradoura das briófitas. E aí, como que vocês vão fazer para saber isso? É o contrário, tá? Nas briófitas, a fase duradoura é o gametófito, tá? Isso eu já falei para vocês no outro vídeo, só recapitulando, tá bom? Então, a fase duradoura das pteridófitas é a fase de esporófito. O que mais que vocês precisam saber? Como elas necessitam de água para a reprodução, elas são plantas que vão viver sempre em um ambiente úmido, tá? Por exemplo, no nosso planeta, os ambientes que têm essa característica, né, que conferem umidade, são as florestas tropicais, tá? Então, as pteridófitas são encontradas com muita frequência nas florestas tropicais, tá? Não somente nas florestas do Brasil, mas também de todo o planeta, ok? As pteridófitas são plantas e, sendo plantas, elas são autótrofas, são fotossintetizantes. Sendo assim, constituem a base da cadeia alimentar, tá? Servem de alimento para os herbívoros. Para nós, seres humanos, ela também tem valor econômico. Ela é utilizada como um ornamento, tá? Nós dizemos que elas estão classificadas com valor ornamental, tá bom? E aí, para finalizar, uma característica importante, né? Essas plantas, esse grupo de plantas está presente no nosso planeta já há muito tempo, tá? Aproximadamente 285 a 360 milhões de anos atrás, tá? Nós tínhamos as grandes florestas de pteridófitas. Eram florestas enormes, vastas e densas, onde os animais daquela época viviam, se escondiam e tudo mais. Quem vivia nessa época? Os grandes dinossauros. É a fase do Carbonífero, tá? Nós temos muitos fósseis de samambaias, tá? Que são datadas do período Carbonífero. Tem um acento aqui que eu comi, Carbonífero, tá bom? Então, é isso que vocês têm de importante a respeito das pteridófitas. Vamos retomar para vocês não se esquecerem, tá bom? As representantes são as samambaias, as avencas e cavalinhas, como eu já falei, tá na página 55 a fotografia delas. Constitui o primeiro grupo de plantas vasculares e por causa disso elas conseguem ser plantas grandes e que têm tecidos verdadeiros. As partes da planta, da samambaia, né, da cavalinha e da avenca é raiz, caule e folha, tá? Elas não têm semente e, como não têm semente, elas precisam se reproduzir de algum outro modo. Então, elas necessitam da água para poder fazer a reprodução, conforme este ciclo aqui que eu expliquei para vocês, ó, tá? Lembra que eu falei que o soro guarda os esporos, aí o soro abre, libera esporo, forma o prótalo. Com a presença da água, acontece a fecundação dos gametas e surge então a planta nova,
tá bom? Então, elas sempre serão encontradas num ambiente úmido, não adianta querer procurar uma samambaia numa caatinga longe de qualquer tipo de rio que você não vai encontrar. Você vai encontrar este grupo de planta nas florestas tropicais do planeta todo, tá? Como toda planta, faz parte da base da cadeia alimentar, tem valor ornamental para nós, tá? Então, ela tem um valor econômico e está presente no planeta já desde 285 a 360 milhões de anos atrás, no período carbonífero, tá bom? Fase duradoura, não se esqueçam, fase de esporófito. Tá aí, galerinha. Beijinhos e até a próxima.